Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Entre Linhas, começando mais uma semana, hoje 19 de abril de 2021, uma semana que tem um feriado no meio, né, na quarta-feira. Pois é, o comércio está tentando voltar ao trabalho, tem muitos assuntos para a gente discutir no dia de hoje. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui no intervalo, na abertura do Entre Linhas, que é a Eleve Transporte e Locação, do meu amigo Claudinei, também a Classic Equitec, que tem tudo para o cavalo e cavaleiro, e a Umê, culinária japonesa do chefe Luciano Sasaki, que, aliás, é uma delícia de comida, hein? Umê, culinária japonesa, você pode pedir aí para sua casa. Estamos chegando, deixa eu colocar na tela todos os nossos comentaristas, Aline Scarelli, Divaldo Cerezini, Adolfo Padilha. Estamos chegando, então, com Entre Linhas desta segunda-feira. Vamos tratar dois assuntos neste primeiro bloco. O primeiro deles é um assunto muito polêmico, que é sobre a educação. E, olha, a Gazeta do Povo publicou uma matéria especial falando sobre Presidente Prudente. Membros da comunidade escolar da cidade, no município aqui no interior do estado de São Paulo, estão denunciando uma tentativa por parte da gestão da Secretaria Municipal de Educação, cujo mandato terminou no último ano, de instituir a contragosto de profissionais, sem o amplo debate e consulta à comunidade, um currículo municipal fundamentado única e exclusivamente em uma concepção marxista de educação. Será isso mesmo? Vamos ver o que está entre as linhas aí dessa reportagem, entre linhas dessa reportagem. A gente começa com o Divaldo Cerezini. Bem-vindo, Divaldo. Olá, obrigado, Eudes. Muito bom dia a todos, colegas de bancada, ouvintes, principalmente. Só a razão de estarmos aqui, né? Essa matéria, ela trata de um fato que foi bastante discutido no ano passado aqui por quem é envolvido com política, né? A antiga secretaria, ela diz que promoveu um debate com os profissionais, porém, quando a gente conversa com quem estava naquela ocasião, diz que não foi muito bem assim. O debate ocorrido foi a apresentação da proposta e imediatamente houve uma ratificação sem que tivesse sido contados os votos em favor desse sistema de ensino. Nós temos sempre que estudar, sem o viés ideológico, como nós devemos educar as nossas crianças, né? E o importante dessa história inteira é que nós não tivemos essa discussão. Se isso vai resultar ou não vai resultar no comunismo, eu, sinceramente, não sei. Eu acredito até que não. Mas os profissionais da educação, eles precisam ser ouvidos nesse sentido, e esse currículo, da forma como ele foi construído, além de gerar toda essa polêmica pela falta de discussão sobre a construção dele, também tem custado muito caro aos cofres municipais. Ele já custou alguns milhões de reais, e além disso, nós temos a opção do currículo paulista, que ele oferta, além do governo estadual ofertar todo o material para que ele seja implantado, ele também tem tido melhor avaliação naquelas provas que avaliam esse tipo de aprendizagem. Muito bem, Aline Scarelli, bem-vinda. O seu comentário sobre esse assunto aí tão importante, a educação. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na Entre Linhas, e é a respeito do que está na Entre Linhas que a gente tem que dizer sobre essa notícia, né? Eu fico pensando se essas pessoas que estão se insurgindo sobre o currículo são educadores mesmo, porque afinal, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler na íntegra, uma reportagem também muito confusa, para falar a verdade, mas quem é da educação sabe, quem não é precisa saber que esse método histórico crítico é um campo de estudo da autocrítica, sendo sua origem advinda das interpretações das escrituras sagradas. Então, de verdade, eu fico assim, por que dessa polêmica, sendo que esse método ele vem desde as escrituras sagradas, que é despertar o senso crítico das pessoas, não tem nada a ver com o comunismo, pessoal. E assim, ela não é necessariamente uma metodologia marxista, não é? O que aconteceu? Eles atrelam esse discurso, essa questão de inflamar e agitar, porque é comunismo, é socialismo, é Marx, assim,
uma confusão, mas o que a gente tem que entender é que esse método, ele é um método utilizado por Marx, não quer dizer que é dele. Então, assim, eu acho tão... as pessoas deveriam, de verdade, se ater à estrutura que a escola está. Esse método que é utilizado, dentre outros, aqui em Prudente está alinhado ao governo estadual e ao governo federal, né? Assim, ultimamente existe uma ideologia, isso é verdade, de revisionismo das coisas também, de uma negação da dialética, né? Eu sei que tem muita coisa aí debaixo desse discurso. O que a gente não pode perder de mente que é um método que desperta a crítica, o pensamento crítico e que foi utilizado por Marx. Isso não é um problema, gente. Vamos colocar todo mundo na vala, sabe? É isso que me preocupa. De repente, esse discurso vem para trazer questionamentos que eles são totalmente desnecessários. Okay. É sobre isso que a gente tem que se preocupar. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, bem-vindo. A sua opinião. Acho que a maior preocupação é ele ter sido revisado, então, pelo marxismo, né? Pelo Marx, que é um absurdo. Se o método é tão bom, se o método é tão fora de ideologia política, como diz aqui nossa amiga doutora Aline, então por que falta discussão? Então por que não coloca para todo mundo decidir? Por que quer enfiar de goela abaixo? Por que quer fazer da forma que o pessoal da esquerda gosta de fazer? Porque quem é da direita discute ideia. Quem é da esquerda quer embutir na cabeça da gente que eles estão certos. Vocês podem discutir isso em todos os temas. Vai do tema da educação, vai da opção sexual, vai da escolha política. A esquerda, ela sempre quer enfiar a garganta abaixo de que ela está certa. E a direita, ela só quer discutir. E aqui falta transparência, aqui falta discussão, aqui falta uma maior explicação por que adotar esse método, como diz o Divaldo, que nos custa dinheiro, em plena crise, cada pandemia. Se o Estado fornece uma outra metodologia gratuitamente, por que não adotar do Estado? Eu não vou entrar aqui nem na questão do comunismo, não vou entrar aqui nessa narrativa que eles tentam plantar, que nada tem a ver, vamos se preocupar com outras coisas, não. Se trata das nossas crianças. E faço uma convocação aqui pública. Padre, pastor, pais de alunos, tem que apoiar esses professores que estão denunciando isso, porque eles estão sendo perseguidos. E por que eles estão sendo perseguidos se é uma coisa tão natural? Se é uma coisa tão sem nada a ver com ideologia política? É uma questão que a gente tem que discutir muito aqui durante a semana. É o meu palpite. Muito bem, a Aline pediu a palavra. Vamos lá, Aline, 30 segundos para você. Não tem nada a ver com esquerda e direita, pessoal, sobre esse método histórico. É importante a gente dividir as coisas aqui, dar sentido real ao que está sendo discutido. Assim, não é questão de direita e esquerda, não é. Tanto que, para eu poder apresentar meu comentário, eu conversei com um educador que não tem frente de esquerda nem progressista, sabe? Então, não é nada disso. O que devemos saber é que esse método ele busca uma interpretação da libertação das premissas dogmáticas, utilizando o pensamento racional. Simples, gente, não tem polêmica. Muito bem, o Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos lá, 30 segundos para você, Adolfo Padilha. A gente tem que avaliar o que eles acham ser racional. Essa pauta só veio para o programa hoje diante das denúncias que a gente começou a receber de professores dizendo que eles não estão tendo lugar de voz. Como é que pode isso? Aqui em Presidente Prudente, como que pode a SEDUC, o Conselho Educacional, não dar lugar de voz para professores que querem questionar esse currículo? É só isso, não vamos nem entrar aqui na esfera política. Por que não é discutido isso publicamente como manda a lei federal? Por que não é feito debate público como manda a lei federal? Se é tão bom assim, convença-nos fazendo esses debates públicos, é o que eu penso. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, o governador João Dória autorizou a abertura de licitação para a concessão de aeroportos de Presidente Prudente, Dracena e Epitácio. Certame inclui ao todo 22 aeródromos paulistas, que foram divididos em 2 blocos. O decreto foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira e a gente vai discutir aqui. Falando sobre esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Olha, eu sou a favor de toda concessão e toda privatização. Eu sou a favor de esvaziar o Estado desse peso que ele tem com as estatais. O Brasil precisa começar a se livrar desse custo que ele tem, que nós bancamos através do pagamento de impostos, né? São 12 milhões de funcionários públicos, são milhares de estatais aí que é bancada pela gente. O governo federal tenta avançar nisso,
O governador João Dória acerta se ele acelera esse processo. Agora, em relação àquilo de Presidente Prudente, a gente tem que verificar o que está sendo pedido de contrapartida, né? Porque todos nós sabemos que a gente precisa de um novo terminal de passageiros, né? Então, eu não sei se está muito claro na licitação. Estou aqui passando uma observação que foi feita até pelo amigo Marcos Lucas, e realmente eu não sei se realmente está lá estabelecido que o futuro concessionário ele tem a obrigação de nos dar um terminal de passageiro a nível do que o nosso aeroporto merece. Haja vista que está entre os 3 ou entre os 5 com o maior fluxo de passageiros, né? E para que isso continue, para que isso continue nos dando receita e continue sendo nós um ponto tão importante, o terminal de passageiro é importantíssimo. Um terminal decente, né? Não um terminal que você desce do avião na chuva, o lugar de pegar a mala fica um em cima do outro, não tem lugar de espera. Quer dizer, eu não sei a impressão que vocês têm, mas quando a gente chega no aeroporto de Prudente, a impressão que a gente está ali esperando um amigo chegar ou uma pessoa chegar é que você está numa cadeia, cara. Porque você não enxerga nada ali dentro, é tudo fechado. Isso precisa mudar muito. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, o seu comentário sobre esse assunto tão importante aqui para a nossa região. Sem dúvida, esse é um assunto muito importante para a nossa região e para o estado inteiro, né? Eu também sou favorável, amplamente favorável à privatização, privatizar tudo aquilo que for possível privatizar, e os aeroportos não poderia ser diferente. Afinal, é sempre importante a gente lembrar que o Estado não dá conta nem daquilo que é essencial, né? Saúde, segurança e assistência social. O problema, como lembrou o Padilha, é que esse edital ele já começou com um grave problema para a viabilidade dele, que foi tirar Campo de Marte de receber avião, né? O governo do estado ele está direcionando Campo de Marte apenas para helicópteros. Isso prejudica as cidades pequenas do interior a terem possibilidade de uma linha aérea. Eu particularmente entendo que Campo de Marte deveria ser utilizado para essa finalidade, para receber pequenos aviões, inclusive de linhas aéreas, o que possibilitaria alguém de Tupã, de Dracena, de Adamantina, a sair cedo da cidade, fazer alguma coisa em São Paulo e voltar no final do dia, tal qual aqui em Presidente Prudente a gente faz. Em relação especificamente ao nosso aeroporto de Prudente, Padilha, não está contemplado o novo terminal de passageiros, que é essencial para o nosso aeroporto. O que está contemplado lá é um puxadinho que, inclusive, vai exigir desapropriação de área particular e vai ter um custo muito maior do que fazer um terminal onde a sociedade civil se organizou e conseguiu, junto à prefeitura, organizar uma doação de uma área do terreno para o DAESP, para que fosse feita essa ampliação, para que fosse feita uma integração com o Porto Seco, que a Receita Federal já conseguiu o ok para implantar, e também o terminal alfandegário. Sem dúvida, o nosso aeroporto, que é o terceiro em movimento do interior de São Paulo, vai ser muito prejudicado com a forma que esse edital tem sido conduzido. Muito bem, vamos lá. Opinião de Aline Scarelli. Aline, é com você. É uma boa notícia, né? A gente sabe que os aeroportos, esses 3 citados na notícia, precisam urgente de reestruturação. A nossa região ela é esquecida de verdade pelo governo estadual há anos, né? Essa reivindicação ela vem, olha, sendo batida, assim, pelo que eu me lembro, no mínimo 20 anos. Agora, essa medida ela determina que 100% será administrada pela iniciativa privada. Então, é importante que esses certames tenham transparência, né? Que a sociedade possa até participar de algum modo, principalmente para ver quem vai tocar, se isso não vai ter prejuízo para o usuário, onerar o consumidor. E olha que a notícia diz, né, são 30 anos de concessão pública. Eu acho um tempo muito grande, porque talvez, numa eventualidade de precisar revisionar o contrato, a má prestação de serviço, fica truncado ali a questão, né? E as agências reguladoras, no caso a ANAC e a Artesp, têm que fazer sua função, que é fiscalizar para não ter má prestação de serviço, porque quem perde é quem usa, né? E também começa a gerar uma dificuldade de acesso ao serviço, se de repente a má prestação de serviço ela acontecer. Então, precisa urgente reestruturar e vamos aí acompanhando. Todo mundo precisa de um aeroporto, sim, com estrutura, como o Padilha narrou, de Presidente Prudente, fica muito aquém, né? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. 30 segundos para você, Divaldo. É só para registrar, né, eu também conversei com o Marcos Lucas, que é alguém que já está lutando desde 2005 pelo aeroporto, né, para a gente ter uma estruturação melhor, e o que ele me relata é que o governo do estado utilizou como parâmetro,
os dados que hoje já tem de passageiros, ele se projetou para daqui a 30 anos. Então, o governo do estado, nesse puxadinho que ele pretende fazer no nosso aeroporto, ele não está considerando ampliação do sistema de transporte aéreo que nós já precisamos. Infelizmente, mais uma vez, a nossa região toma um tapa na cara do governo do estado. Nós precisamos urgente que os nossos representantes, aqueles que nós depositamos a nossa confiança na urna, trabalhem para mudar essa história. Nós, da sociedade civil, estamos lutando, mas infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, nós precisamos do apoio político para conseguir mudar isso daí. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando essa primeira parte do Entre Linhas nesta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Em nome da Eleve Transportes e Locações, também Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, e o Me Culinária Japonesa, o melhor japa de Prudente e região. A gente volta já já com mais informações. Muito bem, já estamos de volta. Esse é o Entre Linhas nessa segunda-feira. Estamos chegando para o segundo bloco, com mais 2 assuntos para a gente discutir. Bom, o primeiro deles é esse assunto aqui, ó. Saiu no site da Jovem Pan. O senador anunciou uma candidatura alternativa e a CPI da Covid-19 terá disputa pela presidência. O acordo envolvendo 6 dos 11 membros titulares foi fechado em torno de um nome, Omar Assis. A primeira reunião deve acontecer nesta quinta-feira, dia 22. Vamos lá, comentando o assunto, Aline Scarelli. Olha lá, pessoal, é interessante essa questão da CPI, né? Porque eles fizeram um acordo lá entre eles, só que ainda não teve a votação para eleger quem será o presidente. Um dos discursos aí do pretenso presidente da CPI é dizer que a CPI não vai ser política e lá, mas assim, é o Senado, é uma casa política, então eu acho bem engraçado e bizarro esse tipo de discurso. Parece que ele quer ganhar. Quer ganhar quem, gente? Tudo é política, né? Mas assim, a CPI da pandemia ela é considerada uma derrota do governo, porque justamente porque o presidente venha falando que era uma questão de ativismo do STF, mas que agora existe essa formação da CPI e ela vai acontecer, justamente para poder investigar se houve mesmo boicotes, algumas medidas sanitárias, a dificuldade de aquisição de vacinas lá em agosto do ano passado, o próprio comportamento pessoal do presidente, que vem até agora, né, porque esse final de semana ele de novo gerou aglomeração, pegou em 140 pessoas ali na mão, cumprimentou, pegou criança, tirou foto. Agora, outra coisa que está na entrelinhas, né? Nós temos um Senado, vai ter lá 18 pessoas ocupando a CPI e nenhuma mulher, pessoal. Vai ter lá Renan Calheiros, super investigado, foi muito investigado, cheio de polêmica, vive elegendo a família dele. Temos lá o tal do Ciro Nogueira, que é do Progressistas, que de progressista não tem nada, é um partido que está no ranking de partido mais investigado e mais corrupto, se não me engano. Então, assim, é um Senado formado, é uma CPI formada no Senado que só tem homens nesse modelo aí, e eu acho que não vai dar bom não, isso daí, tenho certeza. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cedesini, traga a sua opinião sobre essa CPI. Olha, eu confesso que eu não consigo entender a relação de só ter homem e dar ruim. Eu acho que vai dar ruim porque o pessoal lá é sem vergonha mesmo. Se tivesse mulher sem vergonha, como tem, né? A gente tem várias mulheres sem vergonha na política, e também dá ruim, né? Agora, essa CPI, a gente sempre espera que as CPIs elas investiguem de fato com questão técnica, né, aquilo que aconteceu. Só que quando você tem uma CPI cujo pretenso presidente é o Omar Aziz, senador pelo Amazonas, que está sendo processado pelo Ministério Público por corrupção na área da saúde, que é justamente a área que vai ser investigada. Quando você tem como possível relator Renan Calheiros, que é já conhecido aí de ficha corrida, conhecida há muito tempo. Né? Não tem condenação, porque a gente sabe como funciona lá no STF a questão de demora processual para a prescrição, o que não quer dizer que aquela pessoa é inocente, na maior parte das vezes, muito pelo contrário.
E aí nós temos outro problema, né? Esses dias atrás aí nós tivemos o Moro declarado suspeito no processo em relação ao Lula. Mas olha que engraçado, pessoal. O filho do Renan Calheiros é governador e tem diversas denúncias em relação ao mau uso da verba da Covid lá no estado de Alagoas. O filho do Jader Barbalho também. Nós temos diversos senadores que têm os parentes na política e alguns deles, inclusive, seriam investigados por essa CPI. Onde fica a tal da imparcialidade nesse caso? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião. Não, aqui eu faço uma observação aos meus amigos aqui, né? Eu disse para vocês que a CPI era uma palhaçada, eu disse para vocês que a CPI seria objeto de palanque eleitoral visando apenas a política e não os nossos interesses. E quando você vê os 11 parlamentares que por direito têm como participar da comissão da CPI, você só tem bandido ali. Você só tem investigados. Na verdade, não é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão de processados internos. Porque todos eles têm processo. Não deveriam nem participar. Não digo nem que você é homem ou mulher, não deveriam nem estar. Tinha que ter um regimento interno. Se estão sendo investigados, se tem inquérito no STF, eles não deveriam participar. Como eles vão julgar quem? Quem é julgado vai julgar quem e vai julgar como? Vamos pegar um exemplo aqui que todos nós conhecemos, os nossos ouvintes, Renan Calheiros. Vocês acham que o Renan Calheiros tem possibilidade de julgar alguém? Então é a CPI da mentira, é a CPI do momento inoportuno, é a CPI da oportunidade de ver um vácuo político, ter palanque para atacar o governo federal. Sendo que, eu repito aqui, o processo é simples. O governo federal liberou o dinheiro e quem usou o dinheiro da forma que quis foram os governadores. E denúncias contra os governadores tem um monte. Enquanto o governo federal tem só blá, 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 mimimi alimentado por uma mídia que deixou de arrecadar quase 2 bilhões por ano, o que é pouco, não precisa de muito para qualquer pessoa de bom senso entender por que a mídia bate tanto no governo federal. Perdeu o caixa, perdeu o dinheiro. E aí fica aqui embaixo os pequenininhos alimentando a CPI, a CPI. Tá aí, chupa a bagaça agora. Chupa agora aí, pega esse pessoal aí e vamos ver o que acontece. Muito bem, daqui a pouquinho vou passar a palavra para a Aline Scarelli. O Divaldo pediu a palavra, eu vou passar para ele agora, viu, Aline? Daqui a pouquinho você. 30 segundos, Divaldo Ceresini. Olha, a CPI eu entendo que ela é importante sim, o problema são os péssimos senadores que nós temos e pior do que isso, pior são as escolhas que os partidos fazem, que eu acredito que sejam os piores dos piores. O PT, por exemplo, que é presidido por uma mulher, a Gleice Hoffmann, poderia ter indicado a outra pessoa que não Humberto Costa, que também é uma pessoa bastante enrolada. Então nós precisamos de senadores melhores também, para que nós tenhamos a opção de ter a investigação. Agora, essa conversa de mídia contra por falta de dinheiro, isso não é verdade. Nós temos aí TV estatal comprando, nós temos TV estatal comprando novela da Record, nós temos genro de Silvio Santos, ministro, nós temos blogueiros sendo comprados, como sempre foram comprados, nós temos influencers, que aí não tem nada de Google Ads nessa questão de influencers, não, sendo comprados para defender uma narrativa vazia. Tá? Então, isso daí continua acontecendo, só que com outros personagens. Muito bem, vamos lá, Aline Scarelli, 30 segundos para você, depois vou passar a palavra para o Adolfo Padilha para 30 segundos também. Vamos lá, Aline. A CPI ela é importante, talvez não tenha ficado muito claro na minha fala anterior, porque ela tem um objeto determinado, é investigar a incompetência do governo federal, que em razão desse número de mortes que a gente está tendo, ela está muito patente, tá ali, está gritando os erros, né? Eu desconheço o tal do exército invisível que o Divaldo falou, que existem também muitas mulheres sem vergonhas, porque afinal o sistema político ele é masculino, visto que nós temos 69 senadores e só 12 mulheres. Então, assim, a política ela é estruturada para manter homens. Se essa questão ela não é muito de conhecimento das pessoas, principalmente dos homens, é porque o único interesse deles é de manter esse sistema masculino, né? Eu tenho certeza que se tivesse mais mulheres ali, sim, haveria mais transparência e o objeto a ser investigado seria mais eficiente, porque há estudo que diz onde tem mulher com a caneta na mão e gerindo, há mais transparência, há mais rapidez e há menos corrupção. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, a sua opinião, 30 segundos.
duas correções aí que precisam ser feitas, ou menos questionadas, né? Primeiro que a CPI ela não pega, ela nasceu de um apelo político, né? De uma narrativa ideológica do STF de querer pegar o presidente Bolsonaro, mas agora não, viu, Aline? Agora estendeu para governador e prefeito. E sobre os influencers, que essa bobagem, o governo federal paga influencer, 5 mil para um, 10 mil para outro, 3 mil, 7.500 reais. Gozado. E ainda foi rebatido isso, explicando como que funciona a plataforma digital, que um dia eu vou dar uma aula para o Divaldo sobre isso. Diferente das épocas do passado, né, que era 350 mil para um, 700 mil para outro, não estou dizendo aqui, estou dando só exemplos. Olha a diferença de acusação. Vocês querem culpar o cara que atravessa o sinal vermelho do mesmo jeito do cara que estupra uma criança. É um absurdo que vocês fazem. Muito bem, vamos lá agora para o nosso último assunto de hoje. Olha, o governo editou uma medida provisória com 2,6 bilhões de reais e diz que o valor deve custear quase 8 mil leitos de UTI. A verba também poderá ser utilizada para comprar medicamentos do kit intubação, diz o Planalto. O Brasil vive o momento mais crítico da pandemia e enfrenta a escassez de leitos e insumos. Vamos lá comentando essa notícia, né? O que está entre linhas, Adolfo Padilha. Eu acho que o título da matéria ele já é maldoso. O governo não percebeu agora o agravamento, não. O governo percebeu isso desde quando ele liberou lá no começo da pandemia o dinheiro, desde quando ele questionou o STF pela determinação totalmente perigosa de tirar a autonomia do governo federal e passar para os estados. Então, a chamada ela já é maldosa para quem entende um pouco de comunicação. O governo não está acordando agora para esse problema. Mais uma vez está liberando dinheiro, e aí eu fico naquela dúvida, porque quanto mais o governo libera dinheiro, mais a bandidagem vai continuar. Mais a bandidagem vai continuar roubando, mais a gente vai continuar nessa pandemia. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Se eu fizesse parte hoje do governo federal, eu estaria lutando para que isso ficasse centralizado no governo federal. Porque está passando para governadores e os governadores estão fazendo o que quer. E o tempo vai mostrar isso. Haja vista que existe não sei quantas operações, a última vez que eu vi, mais de 60 operações da Polícia Federal em cima de governadores, já comprovando e achando o caminho do desvio das verbas. Então, eu pego nesse tema. O governo federal não acordou agora, ele já acordou há muito tempo. Ele acordou quando lá em agosto ele liberou 19 bilhões para fazer reserva de vacina. Ele já acordou quando no começo desse ano ele já comprou mais de 500 milhões de doses de vacina, compradas e pagas para serem entregues até o final do ano. Ele já acordou quando ele faz do sistema de vacina nosso, está entre os 5 maiores do Brasil, do mundo. Então, o governo federal já está acordado há muito tempo. A matéria é tendenciosa a levar a crer que o governo é desmerecedor do vírus, o que não é. Isso é só na cabeça de pessoas que vivem com a ideologia política e politizando a crise a todo tempo. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião. A liberação desses valores se dá porque o governo hoje enxerga que há um agravamento da doença. Ele antes não enxergava que isso era grave, tanto que o governo imaginava, a partir de um achismo, de uma questão negacionista, de que a pandemia não ia durar tanto como vinha durando, né? Não pense que seja uma notícia tendenciosa, viu? Diferente do que o Padilha disse. E outra coisa que o Padilha disse que é incorreto, o STF não tirou poderes do governo federal para lidar com a pandemia. O que o STF disse é que a questão de lidar com a pandemia ela é concorrente, todo mundo participa, o governo estadual, o governo federal e os municípios. Todo mundo tem que trabalhar para combater a pandemia, ninguém tirou poder de ninguém. Agora, esse decreto, o que eu preciso dizer, gente, é que o decreto de calamidade pública, ele acabou em dezembro do ano passado, e a partir disso trouxe muito prejuízo aos governos estaduais e também aos municípios, porque o governo federal parou de dar dinheiro, né? E tem que dar, porque é uma pandemia. Se não fosse o STF lá em fevereiro dizer tem que alimentar e reestruturar as UTIs, a gente estaria bem pior do que estamos hoje, né? Outra coisa, assim, vem falando da Polícia Federal, Padilha, está incorreto. Você viu o que aconteceu lá em Manaus? A partir do momento que começou a investigar o Salles, reestruturaram a questão lá e tiraram o Saraiva da gestão da Polícia Federal, porque estava investigando o antiministro do presidente atual, né? Agora, assim, nós estamos batendo recordes novamente, é a segunda semana que acontece mais de 20 mil mortes, então não é para fechar a torneira, tem que dizer isso por quê? Porque é para salvar vidas. Tem alguém aqui pensando que isso é ruim, não sei o quê? Não, gente, agora é a hora, então não se esqueça, nós estamos numa pandemia, qualquer discurso diferente disso é político, é para inflamar, na verdade não é política, é politicagem, é para inflamar e agitar.
Muito bem, Edivaldo Cedesini, como é que você viu essa informação aí do site G1? Eu vejo com muito bons olhos, né, porque ela vem recuperar uma parte dos leitos que foram fechados pelo fim do estado de pandemia e pelo fim da validade, né, do decreto de pandemia que se encerrou em dezembro, né? Então, nós tivemos ação judicial, inclusive, em relação a isso, e o governo ele age para reabrir esses leitos, que é muito importante nesse momento, que é o pior da pandemia. O governo ele errou muito no combate à pandemia, ele negou sim a existência do problema, o governo federal, e isso criou um vácuo muito grande que fez com que oportunistas tomassem ainda mais, ganhassem ainda mais espaço. Eu senti falta de gente capaz de tomar conta dessa situação. Eu fiquei receoso no primeiro momento em relação à gestão do atual ministro Queiroga, porque o discurso dele até a posse foi um pouquinho diferente das atitudes que ele tem tido, e felizmente ele tem tido essas atitudes diferentes do discurso até a posse, porque agora ele tem desempenhado, na minha opinião, um trabalho muito interessante sob o ponto de vista de estruturação da saúde, sob o ponto de vista de viabilização de vacinas, e é só agora, antes não tinha não, antes só ia na rabeira, depois que o fiasco já estava aprontado, aí ia tentar limpar a caca que tinha sido feita. Agora nós temos uma tentativa de minimizar os problemas que virão a surgir. Então, antes tarde sim do que nunca, mas até agora e até hoje ainda tem gente do alto escalão do governo federal que age contra o combate à pandemia. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra, a sua réplica aí, 30 segundos. Não, eu acho que a informação ela tem que ser correta. A Aline erra totalmente quando ela fala que não tem dinheiro. Então vamos lá para um dado interessante, que é só a gente pesquisar o que você acha. O rombo fiscal do governo federal passou de 700 bilhões de reais. O rombo, o superávit primário dos estados é mais de 38 bi. Melhor resultado dos últimos 20 anos. Como é que faltou dinheiro? Isso são números, é só pesquisar. Pela primeira vez em 20 anos, eles tiveram um dobro do superávit nos estados, diante dos repasses que foram feitos pelo governo federal e pela não necessidade obrigatória deles repassarem a parte deles. Então, a gente aqui tem que falar a verdade. Fazer alarde, mudar o foco, querer criar uma narrativa destrutiva, isso sim é irresponsabilidade. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli também pediu a palavra. Aline, vamos lá com você. 30 segundos, tá? Eu não disse que faltou dinheiro, gente. Eu que trouxe a notícia semana passada, se não me engano, que o Tesouro Nacional anunciou que o Brasil teve superávit de 43,2 bilhões. Eu não disse isso, Padilha. É sobre isso, gente. Eu não disse que não faltou dinheiro. Eu disse que tem. Eu que falei que trouxe superávit. Que é isso? Para. É só isso. Muito bem. Bom, estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Encerramos de maneira quente, mas continuam todos aí amigos e sorridentes. Quer ver? Vou colocar todo mundo na tela aqui para a gente encerrar o programa. Valeu, gente. Grande abraço. Nós voltamos amanhã, terça-feira, discutindo mais assuntos importantes para você que nos acompanha. Sempre em nome da Eleve Transportes e Locações, Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, e Umê, culinária japonesa. Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. A gente se fala. Valeu!